Bom dia, segundo ano. Vamos pegar a apostila 5, abrir na página 2, enquanto eu vou autorizando a entrada dos colegas aqui. Mais 3 minutos, tá? Vamos lá? Eu deixei aberto aqui o canal para ver quem chegar até 9h10. Queridos, nós vamos entrar no novo material, tá? Antes, eu gostaria de pedir para colocarem a presença no chat, por favor. Registrar aí. Apostila 5, Era Vargas, né? Capítulo 15. Eu vou começar a aula trabalhando especificamente as expectativas de aprendizagem com vocês, porque é um conteúdo longo, né? Nós estamos falando de uma era, são 15 anos de governo. Esse governo que passou por momentos e características diferentes. Então, você vai precisar compreender alguns termos e vamos estudar mais 2 constituições dentro de 15 anos. Então, nós precisamos estar bem focados em todo o processo, lembrando que começa em 1930, no auge da crise de 1929, né? E termina em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a Era Vargas vai vivenciar grandes movimentos históricos que acabarão, obviamente, influenciando movimentos aqui dentro do nosso território, tá? Então, o período que nós trabalhamos agora, que chamaremos de Era Vargas, começa em 1930 e vai acabar lá em 1945. Primeiro ponto da expectativa de aprendizagem: compreender os movimentos sociais e ideológicos surgidos no Brasil durante a Era Vargas, bem como seus interesses em relação à conjuntura internacional. Visualizar as transformações na mentalidade política e social das classes trabalhadoras e femininas, bem como suas conquistas constitucionais. E aqui, os aspectos constitucionais, com certeza, serão os mais importantes, né? Os ideológicos e constitucionais. Porque vai surgir novos partidos, a AIB, a ANL, e a Constituição de 34, que trará as leis
trabalhistas, né, a CLT. E por último aqui, conhecer os períodos de ascensão e consolidação e queda da era Vargas, né, do governo de Vargas. Então vamos lá. Bom, vou minimizar aqui a questão dos participantes, porque o período já acabou, né, 9h10. Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para ir para o material. Vocês estudaram a Era Vargas, né? Vocês sabem que a Era Vargas é um período longo, complexo, só que vocês estudaram lá no 9º ano com uma expectativa mais moderada, né? A Era Vargas sempre foi para o ensino médio e para os que fazem provas, sendo o Enem ou sendo o vestibular comum nas particulares. A Laísa saiu, entrou, voltou. Era um tema extremamente importante em todos os vestibulares, em todas as provas do Enem. Eu tenho 12 anos de pré-vestibular, 12 anos que eu trabalho com pré-vestibular. E eu nunca vi uma prova sem a Era Vargas. E ano passado nós fomos surpreendidos por um Enem que não trouxe esse período da história do nosso país, né? Que é um período de desenvolvimento, mas também de um Estado intervencionista, de certa forma, que passou por um grande período de ditadura, né? Que a gente olha só o Estado Novo como um período ditatorial, a gente precisa lembrar que durante o governo provisório, Vargas não estava submetido a nenhuma Constituição, o que caracteriza também um governo de caráter ditatorial, né? Por isso a Revolução. Então, nós começamos com a imagem da construção histórica desse homem, né? Aqui vai aparecer para a gente Vargas em diferentes fases do seu governo, né? O seu período de ascensão, que é a Revolução de 30, aqui na primeira fase, né? O seu período constitucional e até o seu suicídio. Só que o suicídio de Vargas não acontece durante a Era Vargas. Nós vamos trabalhar aqui a Era Vargas. O retorno de Vargas, na sua fase populista, nós só estudaremos em populismo, ok? Aqui só a Era Vargas. Então vamos lá. Como que se divide a Era Vargas? Importantíssimo isso aqui, né? Da Revolução de 1930, que acontece para tirar o Washington Luiz do poder e impedir, né, que ele colocasse um sucessor paulista, começa a Revolução de 30, logo depois da Revolução de 30, começa o governo provisório. O que eu entendo por provisório é uma coisa que vai durar pouco tempo, né? Quebrou ali uma fechadura da minha casa, falta 15 dias para eu receber meu salário, eu vou colocar uma tramela, um pedaço de madeira para fechar aquela porta. Mas eu não vou ficar o resto da vida com aquilo ali. Quando eu receber, eu vou lá e vou trocar a fechadura, né? Provisório é isso. Só que olha o tempo provisório que durou esse governo, né? Só em 1934 é que, através das consequências da Revolução de 32, é que ele passará a viver sobre uma Constituição, a governar sobre uma Constituição. E aqui é a fase do governo constitucional de Vargas. A Constituição de 34 é uma das mais interessantes e mais importantes da nossa história. Nós vamos ficar bastante tempo nela, analisá-la bastante, porque ela diminui muitos abismos, ela resolve muitos problemas, né? Principalmente no que diz respeito à causa trabalhista. E aqui eu vou pontuar para vocês, estamos em 1934. É o mesmo período que lá nos Estados Unidos, Roosevelt vai começar a trazer também leis trabalhistas para poder dar segurança à classe operária, né, de consumo. Né? E aí a gente vai começar a entender por que essas leis trabalhistas vão surgir. Depois da crise de 29, elas surgem para dar segurança e estabilidade ao trabalhador. E aí, em 1937,
né, começa o período ditatorial concretamente, de forma mais intensa, né, que é quando ele começa a adotar características fascistas. Período do Estado Novo, a Constituição de 37, é a Constituição apelidada como polaca, porque era inspirada na Constituição polonesa, né, e extremamente fascista, né? E aí ele entra aqui na Segunda Guerra Mundial. Então, esse período de 37 a 45 é o período de implantação de um regime totalitário dentro do território brasileiro, ao mesmo tempo de uma participação na Segunda Guerra Mundial diferente da que foi a primeira. Não foi de auxílio, foi participação concreta, com envio de soldados e tudo mais. Ok? Então, vamos começar a falar um pouquinho desse processo, né, do movimento que foi 1930, qual foi a Revolução Real, né? Porque havia um acordo, e nós sabemos muito o conhecido, né, café com leite, e Washington Luiz quebra esse acordo e ele provoca a união de 3 estados contra ele, né? O Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba vão formar aí um movimento que vai impedir com que o Washington Luiz continue governando com um representante dele e não aquele que foi escolhido pela população em geral na época, né? E aí começa esse processo revolucionário. Aqui os líderes desse processo, né? Miguel Costa, Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Pode aparecer para vocês como Revolução de 1930 ou Movimento de 1930, tá? Vamos lá, continuando aqui. Quais foram as causas para esse movimento? Foi só a questão do rompimento da estrutura? Ou seria aí a continuidade de outros movimentos que nós estudamos lá na Primeira República, né? Porque era notória a insatisfação de membros do Exército, por exemplo, com a estrutura governamental oligárquica. Então, isso vai se somar a outros movimentos históricos, como a crise de 1929. A crise de 1929, nós já trabalhamos aqui, né? Ela afeta diretamente o café, que era o nosso maior produto, era aquele produto que mais vendíamos, né? E isso vai fazer com que o Brasil entre aí numa crise ainda maior do que as ações oligárquicas nos permitiram entrar no início do governo oligárquico, né? Então vamos lá, primeiro ponto. Movimento tenentista de contestação à República Oligárquica, aquele movimento de Luiz Carlos Prestes que nós falamos lá atrás, o movimento tenentista, ele questionava a estrutura oligárquica e defendia um governo que atingisse todos os membros da sociedade brasileira e não só um único grupo, né? Nós falamos da coluna de Prestes, da força que isso teve, do fato a ponto dele ser considerado inimigo do Estado e acabar sendo exilado, né, no período oligárquico ainda. As transformações sociais e econômicas que originaram grupos de oposição ao predomínio da estrutura oligárquica cafeeira, isso aqui nós já falamos. A crise do café provocada pela crise de 29. Sem conseguir exportar o café, o governo não tinha como auxiliar os cafeicultores, né? Muitos foram à falência, e aí o que Vargas vai fazer lá no início do governo dele? Ele vai pegar esse café e vai continuar comprando, e vai colocar fogo nesse café para poder chamar a atenção internacional para essa produção, mostrando que nós não tínhamos mais café estocado. Gente, o que está acontecendo? Está caindo para alguns? Gente que eu já tinha autorizado está voltando? Caiu para ela 3 vezes já. Então, vamos lá.
Outra coisa, né, foi o rompimento que nós já falamos, da estrutura do café com leite, o modelo fraudulento de eleição, e aí chama atenção para as características lá de trás, né, o voto de cabresto, o curral eleitoral, aquelas práticas comuns, principalmente na região dos grandes coronéis, e o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas na chapa presidência. A morte dele não está ligada a questões políticas, mas acaba inspirando, né, fortalecendo o movimento, uma vez que ele era um representante que queria esse rompimento, né? E aqui nós vamos para a consequência dessa revolução. Então, eles tiram o Washington Luiz do poder. Depois da morte do fim do governo do Washington Luiz, vai começar o governo provisório de Vargas. Ao anunciar esse governo provisório, é aquilo que eu disse para vocês sobre o significado de provisório. Esperava-se que Vargas convocasse uma Assembleia Constituinte. Né? Essa Assembleia Constituinte teria aí 2 anos para poder construir uma nova Constituição. Nós temos um caminho constitucional aqui, né? Já estudamos, a Constituição de 1823, que não foi colocada em prática, a de 1824, que foi a que durou mais tempo no nosso país, que era monárquica, hereditária, né? E o Estado era católico, aquela questão toda que nós já falamos. Tivemos a Constituição de 1891, que foi a primeira da República, e nós mostramos na Constituição de 1891 que essa Constituição, apesar de ser a primeira Constituição republicana, ela não trazia de forma significativa ações que diminuíssem os nossos abismos sociais e levasse aí a população realmente a uma participação política, né? Nós trabalhamos essas características e isso ficou bem claro durante toda a estrutura. Então, como eles queriam o fim daquela estrutura oligárquica, aquela Constituição, a de 1891, não representava o movimento revolucionário de 1930. Portanto, Vargas, de forma provisória, vai levando esse governo com a barriga, né? Essa fase aqui sem realmente mudanças significativas no que diz respeito ao processo constitucional, ok? O que ele faz nesse período, então? Nesse período chamado de provisório, que durou 4 anos, não teve nada de provisório, né? No seu discurso, ele estabelecia um estado de compromisso. O que é isso? Ele queria garantir que o governo, novo governo, né, representaria todas as estruturas do Estado, não só oligárquica. Então, ele queria a união das velhas oligarquias com a burguesia industrial e com os tenentes. Grupos que possuem interesses diferentes, né? Mas dessa forma ele conseguia controlar esses grupos e deter qualquer movimento contra ele. Ele conseguiu por 2 anos isso, né? Diversos governadores estaduais foram afastados, sendo nomeados interventores ligados ao tenentismo. Chamar a atenção disso aqui, né? Não existia uma constituição, os governadores foram eleitos, né? E todos aqueles governadores que eram contrários ao processo revolucionário de 1930 são retirados do poder. E aí eles vão colocar interventores. Aqui no Espírito Santo foi o Blay. E a gente observa aqui mais uma ação que não se mostra democrática, né? Uma vez que ele suspende aquilo que foi resultado de um processo eleitoral, né? E coloca ali interventores, pessoas que iam trabalhar para o interesse dele, ok? Ele cria 2 novos ministérios, né? O do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que é esse ministério que vai ser muito significativo, principalmente durante a implantação da CLT, o da Educação e o da Saúde, né? O da Educação também foi importante porque trabalha em implantação de novas características, novos ideais dentro do processo educacional brasileiro, né? Dando garantias e aumentando a estrutura educacional também.
Tentou-se solucionar a crise do café pela compra do estoque e a posterior destruição para tentar manter estável o preço do produto. O que acontecia? Desde quando estudamos lá o convênio de Taubaté, no iniciozinho da República Oligárquica, que eu disse para vocês que o Estado assumiu a postura de liderança da comercialização do café, né? Então, através desse convênio, o Estado comprava tudo aquilo que os fazendeiros não conseguiam vender a partir do momento que o café brasileiro passou a ter uma concorrência lá fora. E falamos o quanto que isso foi prejudicial, uma vez que o Estado pegava dinheiro emprestado para comprar esse café. Eu falei isso para vocês lá atrás. E como o café estragava, o preço não aumentava, aquela questão toda, a crise foi aumentando. Só que ninguém esperava pela crise de 1929, né? E essa crise, ela suspende a compra de boa parte do café. E aí os estoques do café no Brasil vão só aumentando. E aí o que Vargas faz? Ele toma uma atitude radical, mas é uma atitude que buscava melhorar, né, o preço do café. Por quê? Quanto maior a oferta, menor vai ser o valor. Se eu tenho muito produto estocado, eu preciso vender esse produto, eu vou precisar baixar o preço dele, senão eu não consigo vender, correto? E aí o que ele faz? Ele pega todo esse café, leva para uma pista lá no interior de São Paulo e ateia fogo e manda tirar foto e publica em todos os jornais, a fim de equilibrar o preço, porque na verdade o café chega num valor que não pagava a sua produção. E o interior de São Paulo todo praticamente vivia desse café, né? O Rio de Janeiro tinha regiões que também vivia disso. Então, era para o Brasil, Minas Gerais também, né? O produto de maior expressão. Continuava, tá? Mesmo o Brasil passando por um processo, no iniciozinho do nosso processo de industrialização, mesmo com o cultivo de outros produtos, o café continuava sendo o produto principal. E aí ele vai enfrentar, em 1932, o primeiro movimento que coloca o seu governo em risco, que é a Revolução de 1932, né? Nossa, 2 anos depois, 2 anos depois, porque o provisório dele não convocou uma Assembleia Constituinte, colocou interventores no poder e mostrava-se cada vez mais resistente a participação de pessoas que tradicionalmente fizeram parte da base do governo durante a implantação da República, principalmente a elite paulista, né? E aí nós estamos falando de um grupo que economicamente e politicamente teve muita participação e influência na introdução da República no Brasil. E aí ele vai viver isso, né? Um movimento contrário a ele, um movimento que queria tirá-lo do poder, né, a todo custo, mas que não consegue isso, mas que coloca ali vários questionamentos em relação ao Estado, né? Essa Revolução de 32 é um dos maiores orgulhos da história paulista, né? Foi uma guerra, foi um grande movimento. Pode parecer para vocês como Revolução de 32, movimento de 32, mas precisa ficar claro uma coisa aqui, né? Apesar de toda a força publicitária e a força que isso vai ter dentro da era Vargas, né? Esse movimento vem numa importância para a formação imediata da Assembleia Constituinte. Os revolucionários perderam? Os revolucionários perdem. O Vargas vence o movimento. Porém, ele passa a ser pressionado por todos os grupos à construção de uma nova Constituição. Ok? E aí a gente vai trabalhar algumas imagens aqui agora, que eu acho de extrema importância, principalmente para quem vai fazer, pretende fazer, né? Vestibular estadual e vestibular particular também. E como eu disse para vocês, o Enem do ano passado evitou a era Vargas,
eu percebi isso com bastante estranheza, mas a Era Vargas é um movimento mais explorado em todos os vestibulares, tá? Não fica sem cair. Então, vamos trabalhar as imagens, os termos, para vocês não esquecerem, tá? E ano que vem a gente passa isso aqui rapidinho. No segundo ano, normalmente eu fico 2, às vezes até 3 semanas para trabalhar esse tema. Só que lá no pré é 1 semana. São 2 aulas e acabou, tá? Então, vamos guardar aqui o máximo de informação possível. Então, vamos lá. Por que vai aparecer ali esse escudo MMDC? O que isso significa? O processo revolucionário começa e logo nas primeiras manifestações, 4 jovens serão assassinados. E esses jovens passam a ser a bandeira do processo revolucionário de 32. Então, toda vez que aparecer MMDC, vai aparecer em várias imagens aqui, né? MMDC são as iniciais de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, né? MMDC, o nome dos 4 jovens. E aqui à sua direita, outra propaganda que é forte, né? Porque ela mostra ali um bairrismo muito grande. A bandeira de São Paulo está no fundo. A bandeira de São Paulo está no fundo. Peraí que eu vou abrir aqui. Ah, tá. Entendi. A bandeira de São Paulo no fundo e aqui a frase: tens um dever a cumprir, né? Então, ele está convocando a população a participar da Revolução de 1932. Né? Aqui outro, paulistas às armas, mostrando o Exército Revolucionário de 32, que é um exército formado para este movimento, e embaixo, mais uma vez, ó, MMDC. E aqui, outro escudo, né, desse processo revolucionário, a bandeira do Brasil, do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vamos trabalhar mais imagens aqui. Aqui, os paulistas cadastrados, né, para fazer parte do Exército. Aqui a utilização de trincheiras, olha só. A trincheira que foi usada durante a Primeira Guerra Mundial e foi usada aqui também durante a Revolução de 32. Aqui embaixo, 2 propagandas muito importantes, aparecem demais, tá? Primeiro, a que convoca as mulheres para o processo, né? Você também tem um dever a cumprir, né? O meu dever, desculpa, eu já cumpri o meu dever, e você? Então, dever aqui seria a participação de todos os paulistas nesse processo. E aqui uma mulher como enfermeira, né, prestando serviço ao processo revolucionário. Agora, essa imagem aqui, ela tem um conteúdo histórico bem forte, que mostra também o bairrismo, o orgulho do Estado, né? Que é até hoje muito forte para os paulistas, né? Em Campinas tem um bar, eu esqueci o nome do bar agora, eu fui 2 vezes a esse bar lá, que ele é todo decorado com cartazes e nomes de pessoas que fizeram parte da Revolução de 32. Né? Lembrando que está ali na região do Oeste Paulista. Né? Esse cartaz aqui, especificamente, ele é muito forte porque ele mostra uma participação de São Paulo em vários processos históricos. Esse que está carregando Vargas na mão aqui seria um bandeirante, aquele que lá atrás encontra o ouro e o que os paulistas falam, né, que eles foram a passagem de todos os processos, de todos os ciclos econômicos do Brasil, a base foi em São Paulo. Realmente, se você for olhar isso, o ciclo da cana-de-açúcar foi forte lá, é de lá que sai o movimento bandeirante que encontra o ouro, né? E também foi onde o café ganhou sua maior expressão. Então, aqui é um bandeirante carregando Vargas na mão e atrás um soldado paulista carregando a bandeira de São Paulo. Abaixo a ditadura. Por que abaixo a ditadura? Ditadura se dá quando não existe um respeito a uma Constituição.
Se ele até então não tinha convocado uma Assembleia Constituinte, ele estava governando de forma autoritária, ok? E aqui é a primeira manifestação depois da morte dos quatro, né? Dos quatro rapazes, que também ganhou uma forte expressão. Vamos lá, mais 2 cartazes. Opa! Para o bem de São Paulo. E olha aqui, uma vasilhinha cheia de alianças, braceletes, relógio e a mulher dando aqui a aliança, né? Por quê? Para o bem de São Paulo, doações. Para o bem de São Paulo, doações, porque o Estado de São Paulo forma um exército para esse movimento. E não tinha, obviamente, a estrutura nem a base tão forte como o exército brasileiro, né? Aquele que era comandado por Vargas no momento. Então, eles precisavam de auxílio, não só de soldados, mas também de assistência financeira, para que esse exército pudesse bater, né, de frente com o exército de Vargas. E aqui o cartaz à sua direita, mais uma vez eu chamo a atenção para vocês, MMDC, eu chamo a atenção de vocês também para este soldado, que parece qualquer coisa, menos um soldado brasileiro, não vamos combinar, né? Olha lá, o cara lembra muito a estrutura alemã, né? Quem é? Agora não. E aqui um soldado que não representa fisicamente aqui o seu estereótipo, né? A região, mas que faz parte desse cartaz aqui. O mapa, desculpa, a bandeira de São Paulo, aqui a bandeira do Brasil, partiu dessa casa, né? Um soldado da lei. Então, todas as vezes que saía um jovem de uma casa para prestar serviço ao Estado de São Paulo, ao movimento de 32, esse cartaz era colado na frente da casa da família, né? Mostrando que aquela família ali apoiava o processo. E o que levou? Bom, nós já sabemos aqui, e não era muito difícil concluir isso, que Vargas iria usar de todas as formas para deter esse processo revolucionário, e ele consegue deter. Porém, ele faz um acordo com a liderança de que a Assembleia Constituinte seria convocada. Então, vivenciamos em 32 um processo revolucionário, em 33 a construção da Constituição que é aprovada em 1934, né? E agora nós vamos falar um pouquinho dessa Constituição no tempo que nos falta aqui, né? De quais são as características dessa Constituição, que ao meu ver foi aí o maior avanço constitucional da história do Brasil. Porque boa parte das coisas que foram implementadas aqui nunca mais saíram, né, da Constituição e traz garantias, principalmente do ponto de vista eleitoral. Vale lembrar que vários estados já estavam, principalmente o Rio Grande do Norte, ele é o primeiro a fazer isso, já estavam debatendo a questão do voto, as transformações eleitorais, né, antes mesmo dessa Constituição existir, eles já debatiam isso. Tanto é que o Rio Grande do Norte é o primeiro estado a permitir com que uma mulher tirasse o título eleitoral. Nós vimos isso lá atrás. E aqui as principais características. Vamos lá. O poder executivo presidencialista com mandato de 4 anos sem vice. Então, na morte de Vargas, seria convocada automaticamente uma nova eleição, tá? O poder legislativo composto pelo Senado e pela Câmara, sendo que nessa haveria representantes classicistas, isso é, eleitos por setores profissionais. A ideia era dar participação política a todos os membros da estrutura econômica e profissional no Brasil. Então, as chaves seriam feitas por classes, e daquelas chapas ali sairia um representante de cada classe, né? No caso do Senado. No caso da Câmara, seria proporcional ao número ao número proporcional à população do Estado, ok? Outro ponto aqui, a criação da justiça eleitoral e da justiça militar.
Eleições diretas com voto secreto, só que é um grande rompimento, né? O voto secreto, ele acaba com aquela influência que o coronel tinha, de certa forma, diminui, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, existe isso até hoje, principalmente o clientelismo. Mas, assim, diminui o poder desses coronéis, uma vez que o voto seria secreto, né? A manutenção do direito ao voto às mulheres, que passam a exercer na reforma eleitoral de 32, votando a primeira vez em 1933 na eleição da Assembleia Constituinte. Então, a partir de agora, as mulheres participarão, né, das eleições. Esse direito não nos é tirado depois disso. O Brasil foi um dos primeiros países a permitir a participação das mulheres no processo eleitoral. Então, dentro do movimento de luta política feminina, essa foi a nossa maior conquista, né? Eu vou parar aqui, porque depois desse material, você entraria aqui a fase constitucional do governo dele, né? Eu preciso pontuar aqui que essa Constituição é um grande passo. Essa Constituição, ela muda muita coisa, porém, as ações de Vargas no momento constitucional acabam entrando em contradição com essa Constituição, uma vez que ele vai se aproximar de partidos que defendiam cada vez mais a intervenção e com características fascistas. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar o governo constitucional de Vargas, que caminha o Brasil aí para um governo de caráter autoritário. Deixa eu fechar aqui para conversar com vocês. Tchauzinho.